Oi, meus amores. Vamos falar um pouco da potenciação de números naturais. Vamos lá? Então, como fazemos para representar uma multiplicação de 5 números de 2? Vamos lá? Nós faríamos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Não é isso? Que dá 32. Confere? Tá, é simples. Mas e se eu te pedisse para representar a multiplicação de 50 números 2? Não seria fácil, né? Ficaria bem complicado. Então, vamos ver o que é essa potenciação. A potenciação é uma forma de expressar a multiplicação de sucessivos números iguais, como a gente fez lá no 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 5 números 2, a gente escreveria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é simples, mas a gente pode representar de uma forma mais simples ainda, na forma de potenciação, que é 2 elevado a 5. Note que o 2, que é o que a gente chama de base, representa o número que está sendo multiplicado. E o 5, que é o que a gente chama de potência, representa quantas vezes ele está sendo multiplicado. Ok? Então, vamos ver. Se eu te pedisse, então, para fazer a multiplicação de 6 números 3, como é que nós faríamos? Nós faríamos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Não é isso? Simples ainda, porque ainda temos poucos números. Em potência, como nós escreveríamos? Escreveríamos 3 elevado a 6. É o número 3 que está sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, na pergunta anterior, eu perguntei, como eu escrevo a multiplicação de 50 números 2? Ela vai ser representada, então, por 2 elevado a 50. Eu já não preciso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 50 vezes. É um número muito grande, não é? A gente demoraria muito tempo para escrever ele e eu só preciso da representação. Joia? Então, mas se formos representar em potenciação a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5, como nós teríamos? Nós teríamos 5 elevado a 3, que é a potência. Então, esse 5 é o que nós chamamos de base. E como a gente conversou, a base é o número que está sendo multiplicado. Número que está sendo multiplicado. O 3 é o nosso expoente. O que é esse expoente? É a quantidade de vezes que o 5 está sendo multiplicado. Ou seja, a quantidade de vezes que o 5 aparece. E o que a gente chama de potência é a resposta. Então, a potência é a nossa resposta. Ou seja, a potência é uma forma mais simples de escrever a multiplicação de um número por ele mesmo. Não é isso? Joia? Vamos continuar? Então, vamos ver como nós lemos algumas potenciações. Se eu tiver 4 elevado a 1, ó, é 4 elevado à primeira potência. O que nós estamos fazendo aqui? Que eu tenho 4 multiplicado por ele mesmo uma vez, ou seja, é o número 4. 3 elevado a 2 seria 3 elevado à segunda potência, ou como nós vamos ver mais à frente, 3 elevado ao quadrado. Quem seria isso? Seria 3 vezes 3, que é 9. 5 elevado à terceira potência, ou, como vamos ver mais à frente, 5 elevado ao cubo. Quem seria isso? Seria 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. E o próximo seria 2 elevado à quarta potência. Quem seria isso? Seria 2 vezes 2
vezes 2 vezes 2, que é 16. Ah, mas eu preciso saber a resposta? Só se a questão te perguntar. Se a questão te pedir para representar em forma de potência, você só precisa colocar a potência, 2 elevado a 4, 5 elevado a 3, 3 elevado a 2 ou 4 elevado a 1. Joia? Vamos continuar então. Vamos praticar? Utilize o seu caderno. Pegue o seu caderno, eu vou te apresentar algumas questões. Resolva, pause a aula, porque logo em seguida eu te darei as respostas. Então, resolva a primeira questão. Pause a aula, já já eu te darei as respostas. Essas são as respostas da questão. Observe que ele pede para você escrever em forma de potenciação essas multiplicações. Então, eu vou escrever como nós fizemos uma potência. Se eu fizer 10 fatores iguais a 2, eu vou pegar 2 vezes 2, 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 vezes 2. Ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, que é 2 elevado à 10ª potência. E faremos assim sucessivamente em todas as questões. Vamos à segunda questão? Pause a aula, que já já eu vou lhe dar os resultados. Aqui estão as respostas da questão. Espero que você tenha conseguido. Joia? Pratique mais, vai ser super importante. Agora vamos a um desafio. Qual seria o resultado de 2 elevado a 0? Pause a aula, pense um pouquinho, vá pesquisar. Vamos lá? Vamos discutir juntos? Já deu tempo, né? Então vamos lá. Pense o seguinte: quem seria 2 elevado à 4ª potência? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Tudo bem? Quem seria 2 elevado à 3ª potência? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Joia? Quem seria 2 elevado à 2ª potência? É 2 vezes 2, que é 4. Quem seria, então, 2 elevado à 1ª potência? Ou seja, 2 vezes ele mesmo só uma vez. É o próprio 2, não é isso? Vamos fazer aqui algumas observações. Observe que do 2 elevado à 4ª para o 2 a cubo, nós perdemos um número 2, não é isso? E do 16 para o 8, eu dividi por 2, não é isso? O mesmo aconteceu do 2 elevado ao cubo para o 2 ao quadrado. Ó, eu dividi o 8 por 2 para encontrar o 4. O mesmo acontece para o 2 elevado a 1. Eu divido o 4 por 2 e encontro o 2. Então, se nós queremos encontrar o 2 elevado a 0, nós vamos usar o padrão. Por que nós vamos usar o padrão? Porque, gente, eu não tenho como multiplicar um número por ele mesmo 0 vezes. Eu não multipliquei nenhuma vez, não é isso? Então, nós vamos usar o padrão, uma forma conveniente de resultado. Quem seria esse padrão, então? Quando nós descermos de 2 elevado a 1 para 2 elevado a 0, o que vai acontecer por padrão? Nós vamos dividir por 2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 dividido por 2, que é 1. Joia? Fascinante, né? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver se nós fizéssemos com 3. Se fosse 3 elevado à 3ª potência, seria 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 3 elevado à 2ª potência, seria 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado à 1ª potência é o próprio 3. Vamos analisar, então. Mesma coisa. Do 3 elevado à 3ª potência para o 3 elevado à 2ª potência, reduziu um 3. E do de 27 para o 9, eu divido por 3. Do 3 elevado à 2ª potência por 3 elevado à 1ª potência, reduziu um 3. E do 9 por 3, eu divido por 3. Então, a gente quer saber quem é 3 elevado a 0. Bom, nós vamos novamente seguir um padrão. Se do 3 elevado à 1ª potência para o 3 elevado a 0, eu perderia um 3, não é isso? Então, o mesmo processo acontecerá do outro lado. Eu vou dividir por 3. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3, que é
1. Então, nós temos como definição, como padrão, que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 tem como resultado o 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 tem como resultado 1. Joia? Então, espero. Agora, vamos ver uma curiosidade? Então, observe esse quadrado. Esse quadrado é composto de 9 quadradinhos. Fica fácil, porque é um quadrado simples, uma imagem grande, né? Fica fácil da gente contar quantos quadradinhos tem dentro. Mas se fosse um quadrado maior, como você faria para saber quantos quadradinhos tem dentro? A gente aprendeu, quando viu multiplicação, que basta multiplicar a quantidade de quadrados de um lado pela quantidade de quadrados no outro, ou seja, 3 vezes 3, que em potência é 3 elevado a 2, que é 9. Disso vem um nome super curioso, que potências de expoente 2 nós vamos chamar de elevado a 2 ou de elevado ao quadrado, ou simplesmente ao quadrado. Então, nesse caso, seria 3 ao quadrado. Olha que interessante, por que ao quadrado? Porque exatamente para contar o número de quadradinhos de um quadrado, a gente faz o número de quadradinhos de um lado vezes o número de quadradinhos de outro. Isso dá uma potência de expoente 2. E aí, a gente acabou generalizando, chamando de quadrado. Então, toda vez que o expoente for 2, eu posso dizer que é uma potência ao quadrado. Agora, olhem essa, que interessante. Quando eu tenho um cubo, esse é um cubo formado de 8 cubinhos. Como é que eu faço para saber a quantidade de cubinhos que tem dentro dele? Nesse é simples. Além de eu já lhe dizer, ele é uma figura simples. Mas se for um cubo grande, como eu faço? A gente viu também que basta multiplicar a quantidade de cubinhos da largura, do comprimento e da altura. Não é isso? Quando eu fizer isso, nesse caso, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Em potência, isso é 2 elevado à terceira potência. Não é isso? Então, olha o que aconteceu. Nós percebemos, então, que isso acontece sempre quando calculamos a quantidade de cubinhos de um cubo, não é isso? Então, todas as potências de expoente 3, nós podemos chamar de elevado ao cubo ou simplesmente ao cubo. Então, nesse caso, seria 2 ao cubo. Por que ao cubo? Porque nós estamos falando da quantidade de cubinhos dentro de um cubo. Joia? Interessante, né? Então, a partir de agora, quando você ouvir 5 elevado ao quadrado, nós estamos falando de 5 com o expoente 2. Se eu te falar 4 elevado ao cubo, eu estou falando 4 com o expoente 3. Joia? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Façam mais exercícios, aproveitem. Podem mandar as dúvidas que eu vou tirar todas. Beijo, tchau, até a próxima.